Bom dia! Quarta-feira! Hoje é dia de falarmos de induções hipnóticas não verbais. Bom dia, Matias! Dia! Olha só, enquanto você vai chegando aqui, talvez seja um momento muito importante de você dedicar alguns poucos minutos e fazermos um momento de aprendizado muito importante para você. E é exatamente assim que a gente conduz, por exemplo, uma conversa de hipnose. E aí o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre aquele negócio que você pega assim um pêndulo e diz assim, eu vou te hipnotizar. Não, a gente não vai falar sobre isso, tá legal? A gente está dando sequência aqui à série Hora de Mudar. E o que eu vou falar hoje aqui para você é exatamente como que eu posso utilizar o que a gente chama de indução hipnótica. E é uma indução hipnótica não verbal, né, criada por um senhor chamado Milton Erickson. Então é uma hipnose ericksoniana, onde não existe aquela coisa de você fazer hipnose como se você estivesse fazendo alguma coisa assim mágica no palco, né? Mas sim você fazer uma indução. Você leva o inconsciente da pessoa a fazer algo, a pensar em algo, a imaginar algo, a viajar no tempo. E quando você consegue fazer desta forma, você consegue ajudar essa pessoa num processo interno de transformação. Agora vamos lá. A gente está falando aqui, né, sobre mudança, né? Tanto é que o título é Hora de Mudar. E são 10 episódios. E um dos episódios passados, eu falei para você sobre a gente conversar muitas vezes com a pessoa que está precisando de uma mudança, ou então às vezes internamente conosco mesmo, embora seja um pouquinho mais difícil, você fazer uma conversa com uma parte da pessoa. Porque muitas vezes nós temos uma parte, certo? Que está com um problema. Então vamos lá, você imagina que você tem aí um desafio, né? Eu, por exemplo, estou com um desafio meu, né, de emagrecer, de reduzir o percentual de gordura, mas tem uma parte lá do meu inconsciente que diz para mim assim, ô Alexandre, vai lá e compra um sorvete, ô Alexandre, vai lá e compra uma cuca, né, que é uma coisa doce aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente fica com aquela parte pensando nisso, né? Ô Alexandre, deixa de ir na academia hoje e vai ali no boteco tomar um chopp. Então essa parte, muitas vezes, se eu não dou atenção para ela, ela ocupa o espaço dela. Porque são essas partes inconscientes nossas que fazem com que a gente tome atitudes, sejam atitudes boas, sejam atitudes nem tão boas, que às vezes não nos levam para onde nós gostaríamos de ir, ou seja, que não nos permitem, por exemplo, uma mudança muito legal. Agora, antes de seguir falando aqui para você, deixa eu contar aí uma novidade bem legal. Ontem eu fui na Nutri, né, para fazer o acompanhamento do meu objetivo deste ano, e foi uma coisa muito legal porque eu já consegui reduzir mais de 2% de gordura corporal em 3 semanas, praticamente. Considerando que o mês de janeiro, né, eu tive assim, muitas festividades e tudo mais, então, é um resultado bem legal. Mas o que está calçando esse resultado? Por trás disso, tem uma conversa interior. E essa conversa interior é uma conversa com algumas partes que muitas vezes gostariam de fazer algo. Por exemplo, tem umas partes, né, do Alexandre, tem umas partes das pessoas que, por exemplo, seria muito melhor ligar a TV e assistir um seriado. Ligar a TV e assistir um programa de automóveis que eu gosto muito, do Discovery Turbo. Então eu vou lá e converso com essa parte, ajudando essa parte a entender, certo? Que talvez no lugar de assistir esse seriado não teria uma possibilidade de fazer algo diferente. E quando eu faço essa conversa,
Se eu ajudo essa parte a entender profundamente, quando eu digo profundamente é no nível inconsciente, eu estou utilizando muitas vezes um recurso de indução hipnótica. É a única forma da gente ajudar uma pessoa a ter uma mudança generativa. O que é uma mudança generativa? Onde o inconsciente dela muda. Porque uma coisa é a gente querer mudar, por exemplo, conscientemente. Certo? Vamos lá. Todo mundo quer, por exemplo, todo mundo que fuma quer parar de fumar. Conscientemente essa pessoa já leu, os outros já falaram para ela já viu, né, propagandas na TV que fumar faz mal à saúde. Ok, isso é um nível consciente. Enquanto você conversa com essa pessoa dizendo não faz isso, né, essa pessoa está consciente. Mas o que acontece? Que ela vai lá e pega o cigarro, acende e fuma. Você percebe? Então, a mudança ela não acontece no nível consciente, ela acontece no nível inconsciente. Da mesma forma que o cigarro, por exemplo, por que uma pessoa, em vez de... Imagina um vendedor, certo? Vendedor que trabalha viajando, né, na estrada, visitando clientes. Então, aquele vendedor, ele, por exemplo, ele tem um hábito que não é muito legal, que em vez de acordar, sei lá, vamos exagerar, 5 da manhã, ele é o cara que dorme até as 8 horas da manhã. Ok, né? Porque vai dormir tarde e tudo mais. E ele acorda 8 horas da manhã, aí que ele vai sair de casa ou vai sair do hotel, depois ele vai visitar o cliente. Ou seja, ele acorda, vai tomar café, ele vai chegar no cliente, primeira visita às 9 da manhã. Mas no nível consciente, você pode dizer para ele assim, acorda mais cedo que você vai aproveitar o teu dia. Quando você fala isso para ele de uma maneira consciente, esse cara diz assim, claro, com certeza, porque é simples o raciocínio. É só você calcular. Olha, se eu acordar às 5 da manhã, eu acordo, tomo meu café, 6 horas, 6 e meia, estou prontinho, né? Tomo banho, arrumo minha mochila e saio. O problema é que lá no inconsciente dele, no sistema automático, e que é o sistema automático que faz as coisas acontecerem, ele não vai ter essa mudança. Então é aquele cara que ele vai prometer para o chefe, para os amigos, para as pessoas, ele vai prometer para o mentor, e ele não vai fazer. Porque quando a gente fala no nível consciente, essa pessoa muitas vezes, ela concorda com você, mas ela não faz. E é exatamente aí que a gente precisa utilizar esse recurso, que são as induções hipnóticas, muitas vezes não verbais. E essas induções hipnóticas, elas têm a ver com o jeito de falar, com o uso de algumas palavras que tocam lá no fundo do inconsciente e ajudam essa pessoa a se dar conta num nível um pouquinho subconsciente, ou seja, por isso que a gente chama de transe. Transita entre consciente e inconsciente. Agora, por exemplo, enquanto eu explico para você, talvez uma parte sua gostaria de entender com bastante profundidade. E enquanto essa parte entende com bastante profundidade, talvez ela queira testar o que está aprendendo agora durante o dia, com pessoas que você gostaria de ajudar um processo de mudança. Isso é uma demonstração prática do que eu estou falando. Alexandre, não, você não pegou um pêndulo, você não falou assim, eu vou te hipnotizar, fecha os olhos. Porque não precisa, porque a hipnose ericksoniana é uma hipnose conversacional, que você utiliza apenas uma modulação da voz. E aqui eu vou passar para você, talvez, certo? 1 ou 2 pontos para você exercitar. O primeiro deles é que você tem uma coisa chamada congruência na sua fala. Congruência na sua fala. Vou tomar uma aguinha que está seca a garganta. O que é essa congruência? É quando você... Imagina que você vai falar com alguém e você pede para que a pessoa
respire um pouquinho mais devagar. Quando eu digo mais devagar, eu preciso ajudar essa pessoa a perceber, né, o ritmo ideal da respiração, talvez pela minha fala. Então, se eu peço para você, respire um pouco mais devagar, eu posso lhe dizer de duas formas. Uma delas, respira um pouquinho mais devagar agora. Você viu? Eu falei rápido, pedindo para você reduzir o ritmo da sua respiração. Isso é incongruente. Agora, se eu falar para você assim, agora, respire mais devagar. Isto, né? Estou exagerando. Eu estou fazendo com que você perceba na congruência, no formato da minha fala, a forma com que eu gostaria que você respirasse. E quando eu faço isso, eu estou ajudando o seu inconsciente a perceber. Talvez por seu nível consciente, por seu lado racional, isso não faz sentido. Ou então, às vezes até soa meio estranho. Ou na maioria das vezes, passa desapercebido. Por quê? Porque necessariamente a pessoa, quando está conversando com você, ela não está ligada nesse formato, na forma de fazer, na congruência de falar. Né? Para que serve isso quando a gente está, por exemplo, trabalhando com metas? Você imagine que em algum momento você gostaria de estabelecer uma meta para você, para sua empresa, para o ano de 2023. E aí eu vou pedir para você fazer esse exercício agora, aqui comigo. Enquanto eu falo aqui, talvez você já se deu conta de que tem um objetivo, tem uma intenção aí de realizar alguma coisa esse ano. Como é o meu caso, que uma das minhas metas é reduzir significativamente o meu nível, percentual de gordura corporal. Então, como que você faz? Você pode fazer o seguinte, essa meta, esse objetivo, tem uma data, tem um prazo? Vamos supor que você gostaria que isso acontecesse até 31 de dezembro de 2023, ou seja, final do ano. Legal? Quando eu converso com a pessoa, ou quando eu converso comigo mesmo, eu posso pedir, por exemplo, para uma parte minha imaginar que esse ano já passou. Certo? E quando eu peço para essa parte imaginar, eu preciso ser muito congruente com essa parte quando eu converso com ela. Então vamos lá. Eu vou pedir para que agora, logo depois que eu conversar aqui, né, que eu te disser essa frase, que você pegue uma parte sua e leve ela lá para 31 de dezembro de 2023, para viajar no tempo e chegar logo ali no final do ano. Agora, enquanto eu falo, talvez você já se deu conta que você está pensando, que é uma parte sua indo e se colocando agora, aí, em 31 de dezembro de 2023. E enquanto você está aí, esta parte, imaginando estar com a meta que você imaginou, com a meta, com o objetivo que você imaginou. E enquanto você está aí agora, talvez você se dê conta que você está vendo a cena. Que talvez este seja um momento interessante de você festejar o que você conseguiu realizar. E aí, nesse momento, eu vou pedir para que você veja, que você ouça, que você sinta exatamente aquilo que você está sentindo depois de ter conquistado, depois de ter realizado esta meta. E quando eu estou fazendo isso, eu estou efetivamente ajudando uma parte inconsciente sua, fazer uma viagem ali para o futuro, chegando lá no futuro e fazendo com que o seu inconsciente fique em dúvida, certo? Se é verdade que eu já realizei ou é apenas uma imaginação? Porque o nosso inconsciente, ele não consegue distinguir a imaginação do que é real. E é por isso que muitas vezes, só de imaginar alguma coisa, por exemplo, ruim, a gente passa mal.
Só de passar um dia, por exemplo, tenso, em que você fica com medo, ansioso em relação a alguma coisa que vai acontecer no futuro, você pode dar, né, um efeito psicossomático. Tem gente que tem, sei lá, dor de barriga só de imaginar o que vai acontecer em alguma situação. Por quê? Porque é uma autoindução hipnótica, fazendo com que a gente viva uma realidade no nosso inconsciente. Ora, se isso acontece muitas vezes sem a gente provocar, por que não fazer acontecer com a nossa provocação, de maneira programada? E é por isso que a gente chama lá na PNL de programação neurolinguística. Então, essa indução hipnótica, ela tem uma utilidade quando a gente está trabalhando com planejamento, que é ajudar a pessoa a viajar no tempo, como se o tempo futuro fosse para lá, e imaginar que chegou. Imaginar tem a ver com os 3 sentidos, né? Com ver, ouvir e sentir. Naquela conversinha que eu fiz com você aqui, eu ajudei o seu inconsciente a imaginar, talvez com uma nitidez bastante realista de como será quando você chegar a 31 de dezembro, em determinado contexto, especificamente sobre um objetivo. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou ajudando, por exemplo, a pessoa que eu estou, né, provocando uma mudança, a ter uma coisa que a gente chama de imaginação. Vamos falar assim de imaginação fértil. E se tem uma coisa que distingue os seres humanos, que distingue nós, seres humanos, dos outros animais, é que os outros animais não têm essa facilidade, aliás, não têm essa capacidade de imaginar. Mas se puder pegar um cachorrinho, um cavalo, um gato, uma galinha, eles vivem a vida no presente, né? Eles estão ali vivendo o que está acontecendo agora. Agora vai lá e pergunta para um cachorrinho: e aí, quais são os teus planos para 2023? Ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele não tem esta facilidade, certo, de ser induzido, de levar ele lá para um lugar futuro. Pegar uma parte do cérebro dele e processar como se estivesse acontecendo lá no futuro. Então essa aí, indução hipnótica de fluir no tempo e no espaço. Um cachorrinho, por exemplo, ele não consegue imaginar ele estando em outro lugar. Mas eu poderia ajudar você agora, por exemplo, a fazer uma viagem geográfica. Sabe aquela vez que você foi numa viagem maravilhosa? Talvez tenha sido no campo, ou será que foi na praia? Eu não tenho certeza de qual foi a viagem legal que você fez nos últimos tempos. Mas o fato é que nesse momento o seu cérebro está conseguindo ver, ouvir e sentir como se estivesse ainda lá naquele lugar. E essa parte que estava lá neste lugar, talvez agora, enquanto lembra disso, talvez essa parte tenha vontade de ter o mesmo sorriso daqueles bons momentos que você passou por lá. Bingo, tenho certeza que você quase sorriu, se é que não sorriu. E aí, se você parar para pensar, na segunda-feira eu falei para você da importância do riso. Alexandre, hoje aqui o dia não está legal, está nublado, está cheio de problemas. Ok, sabe como você faz para você trazer um sorriso, talvez sem motivo aparente? Indução hipnótica de viagem geográfica no tempo da imaginação, coisa que só nós seres humanos temos condições de fazer. Quando eu tenho essa habilidade de ajudar, essa indução hipnótica, de conversar com as pessoas e ajudar o cérebro delas irem para onde eu gostaria que fosse e ter o sentimento que é útil para aquela oportunidade, para aquele objetivo, eu consigo gerar mudanças muito profundas. A maioria das mudanças significativas que acontecem na nossa vida são mudanças de crenças, mudanças de identidade. Crença e identidade nada mais é do que um hábito de pensamento. O que é uma crença que limita as pessoas, que falam por aí, Crença limitante. É uma crença que a pessoa fica pensando que não pode. A gente pode voltar lá para aquela frase famosa do Henry Ford. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, das duas formas você está certo.
Então você veja que muitas vezes as pessoas têm vontade de fazer uma mudança e na cabeça dela elas podem ter a crença, né, ou o hábito de pensamento que pode fazer aquilo ou que não pode fazer aquilo. As crenças limitantes, numa grande maioria das vezes, elas são limitadas por 3 sistemas. O primeiro é o que a gente chama de sistema PCM. As pessoas acham que não podem, não é possível, P. As pessoas acham que não são capazes, C, de capacidade. E as pessoas acham que não merecem, M, de merecimento. Esses 3 sistemas são sistemas simplesmente da imaginação. Eu penso que não posso, eu penso que não consigo, eu penso que não mereço. Agora, quando de uma maneira de indução hipnótica, eu pergunto assim, e se fosse possível fazer, como você faria? E se você merecesse comprar uma Ferrari durante esse ano, como seria essa compra? Você consegue imaginar você capaz de fazer aquilo que você hoje acha que não dá? Olha só essas frases que eu estou falando. São induções hipnóticas. Eu estou trazendo para você possibilidades, conversando com uma parte inconsciente sua, ajudando você a perceber que talvez aquele negócio que não é possível, que não sou capaz e que não mereço, e se fosse capaz? E se eu merecesse todo esse sucesso que eu almejo, mas na minha cabeça eu acho que é muita areia para o meu caminhãozinho? Certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou induzindo uma imaginação de algo que talvez sozinho seria mais difícil para a pessoa fazer. E é exatamente esse o ponto que a gente consegue mudar, que a gente consegue ajudar as pessoas a chegarem aonde elas não chegariam sozinhas. Essa indução, por exemplo, ela pode ser uma viagem no espaço, no tempo, por exemplo, para o passado. Sabe aquela pessoa que em determinado momento teve um fracasso, né? Vou pegar um exemplo real, né? Meu. Eu lembro que eu era criança e eu uma vez tirei uma nota vermelha. Né? Nota vermelha é aquela nota que você não atingiu a nota mínima na escola. E eu lembro que eu cheguei em casa com a minha prova, né? Cheguei lá, entreguei para minha mãe, a mamãe olhou outro lá e ficou bem brava comigo. E criou uma situação assim, né? De, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo e tal. E aquela intenção de mãe, né? De educar o filho. E aquele momento ali, talvez, marcou. Nossa, rapaz, foi uma derrota. Né? Eu sou um cara que, poxa, eu sou derrotado nesse tipo de prova, eu não sou capaz, eu acho que eu não mereço tirar notas boas. Agora imagina se eu voltasse lá no tempo, e eu já fiz isso, é óbvio, se eu voltasse lá no tempo e toda vez que, por exemplo, quando você é criança, que seus pais, alguma pessoa significativa para você afirma algo com veemência, aquilo vira um hábito de pensamento seu. Você carrega aquela frase, né, aquela definição como se fosse verdade. E aí, se você carregar essa verdade, poxa, toda vez que eu vou fazer uma prova, toda vez que eu sou posto à prova, eu posso tirar uma nota vermelha, ou seja, eu vou fracassar, vou ser reprovado, imagina como é encarar a vida assim. Porque esse é um hábito de pensamento, que vira uma crença limitante. Como é que você muda isso? Aqui eu não vou ensinar necessariamente, tecnicamente, profundamente esse processo de mudança, porque precisaria talvez de alguns meses de treino, né, para você ter a rapidez de fazer essa conversa. Mas qual é a teoria disso? A teoria é que você vai voltar lá numa conversa com a pessoa. Então você ajuda a pessoa, por exemplo, no seu inconsciente identificar um fato. E talvez você agora, enquanto conversa comigo, tenha um fato lá no passado, que enquanto a gente conversa rapidinho aqui, você lembrou de um fato semelhante a esse meu, e que gerou em você um pensamento, um hábito de pensamento de impossibilidade, de incapacidade, de não merecimento. E você carrega isso com você. E quem sabe agora, seria um momento bem interessante você viajar ali para o passado, chegar lá nesse momento, exatamente naquela época, alguns anos atrás. Eu não sei quantos anos, mas eu tenho certeza que uma parte sua se deu conta exatamente do período e talvez saiba exatamente o dia, a hora e a pessoa com quem você estava falando em que você aprendeu que era incapaz,
aprendeu que não merecia. E agora, talvez, nesse momento, com a idade que você tem daqui, desse momento presente em 2023, você olhe e você veja você uma criança. E você veja a pessoa que falou algo para você. E talvez agora você consegue, por exemplo, entender qual era a intenção por detrás dessa pessoa quando falou algo para você. Da mesma forma que essa pessoa falou para você alguma coisa que gerou um pensamento, um hábito de pensamento que bloqueia você, foi exatamente o que minha mãe falou. Quando a minha mãe falou, você é preguiçoso, você é burro. Qual era a intenção? A intenção era muito positiva. Era uma intenção amorosa de dizer, meu filho, presta mais atenção, se dedica, eu tenho esperança, eu tenho fé que você vai ser um grande homem, que você vai ser estudioso. Ao ver isso, talvez agora você possa fazer uma coisa chamada ressignificar aquele momento, nesta parte inconsciente sua. E enquanto eu concluo esse raciocínio, talvez agora você sinta aí no seu corpo, em alguma parte do seu corpo, esta mudança, que talvez é um alívio. Ufa! Às vezes essa mudança é um alívio nos ombros, às vezes é uma sensação aqui no tórax, às vezes é uma leveza nas mãos. Por quê? Porque de certa forma a gente conseguiu fazer aquilo que era aparentemente uma sensação de incapacidade, uma sensação de impotência, de não poder fazer, uma sensação de não merecimento em algo muito legal, de merecimento, capacidade, de poder. Você percebe? Quando a gente faz isso, a gente muda vidas. Porque agora, talvez, enquanto a gente fez essa conversa rápida, uma das suas crenças limitantes, ela foi questionada. É como se fosse uma barreira. E esta barreira, em algum momento, ela começou a cair, começou a literalmente desmoronar. E quando você percebe que essa barreira começa a cair, fica mais fácil passar e seguir caminhos que antes eram literalmente impossíveis. Faz sentido? Isto é utilizar indução hipnótica. Meu amigo Christian, quanto tempo, Christian? Cara, que saudade que eu tenho dos meus ex-alunos quando eles chegam por aqui. Um grande abraço para você aí. Então, é exatamente esse o ponto que eu queria conversar com você hoje. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você a refletir sobre esta, vamos chamar de técnica, tá? Não gosto muito de bitolar, mas essa metodologia, que eu precisaria de pelo menos, sei lá, 2 ou 3 meses de aulas, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, para passar para você todas as partes, né, todos os fundamentos de como utilizar isso. Mas, ao fazer essa pequena demonstração, ao fazer essa pequena explanação, a minha intenção é ajudar você a perceber que na tua forma de falar, talvez esteja uma chave muito poderosa para você ajudar, primeiro a você mesmo, a si mesmo, e depois as outras pessoas no seu processo de mudança. Não esquece, todos os dias 5h55 eu estou por aqui. Hoje é quarta-feira, então a gente está fazendo, né, o 3º episódio, ou o 8º episódio de 10 episódios. Amanhã é quinta-feira e sexta-feira a gente conclui essa série com 10 episódios. Esses 10 episódios, eles não vão ficar aqui no Instagram, eles vão lá para dentro do Manager Club, onde ficam todas as séries gravadas, organizadas, onde você pode ir lá assistir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e tudo mais. Se você ficou curioso para assistir os outros episódios, até sexta-feira dá tempo, então desce aqui na timeline, assiste os outros episódios, faz as tuas anotações, porque talvez esta série, A Hora de Mudar, possa ser a chave, possa ser, né, o ponto de mutação da sua vida, onde você vai entender alguns elementos fundamentais que poucos coaches, poucos mentores conseguem utilizar no seu dia a dia. E aqui está gratuito para você. Muito obrigado por você ter estado aqui comigo. Pratica isso que eu falei hoje e você vai notar que algumas coisas começam a ficar muito legais. Se você acha que tem alguém que precisa ver, né, essas palavras que eu falei aqui durante esses minutinhos, pega esse aviãozinho aqui, manda para eles aqui no Instagram, para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos,
para que mais pessoas possam se beneficiar e cada vez mais crescer. Sou muito grato pelo teu tempo. Outra coisa, ontem, para quem gosta de vendas, ontem eu fiz uma live no YouTube. No YouTube é Alexandre Fortes, e essa live eu falei praticamente tudo sobre vendas, 1h30 de conteúdo. Essa live eu vou deixar ainda disponível hoje, então se você quiser assistir, dá uma olhadinha, porque vai estar lá disponível. Depois também eu tiro lá do YouTube e tudo vai para dentro do Manager Club. Quem é meu associado, quem é membro do Manager Club, tem esse privilégio de ter muito conteúdo disponível para assistir a hora que quiser, para fazer os comentários lá, que eu respondo diretamente, para esclarecer dúvidas. Por lá você é VIP. Aqui você é muito querido e é muito bem-vindo. Até amanhã, 5h55 da manhã. Um abraço!